Olá, gigantes, aqui é Marcos Bittencourt e nós aqui do curso jurídico preparamos com muito cuidado, com muito carinho, essa semana de mentoria para sua aprovação no exame da ordem. Então aqui os professores vão passar muitas técnicas, muitas dicas, muito conteúdo para você ter tranquilidade na hora da prova, para você chegar confiante e fazer a melhor prova de sua vida, tá certo? Então veja, aqui eu vou passar para vocês 7 técnicas poderosas para a sua aprovação no exame da ordem. Eu já fui examinador do exame da ordem aqui no Paraná, eu dou aula em curso preparatório para o exame da ordem desde 2002, então faz muito tempo. Nós temos estudado com muita atenção, muito carinho, como eu disse, o que tem sido cobrado nos últimos exames, e vamos passar aqui esse conteúdo para vocês. Perfeito? Então veja, vamos começar aqui falando a respeito desta preparação, momento mais importante para você chegar com a autoestima elevada no dia da prova, chegar confiante, com a cabeça erguida. E a primeira técnica, o primeiro cuidado, é até uma estratégia para você se desincumbir com muita facilidade desse desafio. A primeira técnica que eu passo para vocês, normalmente eu chamo de matéria mais importante do exame da ordem. Então nós que estamos ali trabalhando com a prova há tanto tempo, trabalhando com esse desafio há tanto tempo, nós conseguimos identificar qual é a matéria mais importante para o exame da ordem. Lógico, cada professor puxa ali a sardinha para o seu lado, dizendo que a sua disciplina é a mais importante, mas vamos aqui trabalhar bem pé no chão. É muito comum, às vezes na véspera da prova preliminar, da prova objetiva, chega o aluno para falar comigo e pergunta o seguinte: mas Marcos, qual é o ponto? Dá uma dica daquilo que vai cair no exame da ordem. E eu, com muita tranquilidade, respondo na véspera da prova para o aluno que perguntou. Muito simples. Eles vão cobrar o artigo 5º da Constituição Federal. Tenha certeza disso. E o aluno faz uma cara, assim, até de que já sabia que ia ser cobrado o artigo 5º, ele diz até, todo mundo sabe que o artigo 5º da Constituição Federal sempre cai no exame da ordem. Mas notem, as pessoas sabem, mas elas não se preparam para isso. Então pare para pensar aqui comigo. Se eu imaginar o artigo 5º da Constituição Federal, Direitos e Garantias do Cidadão, eu vou ver que ele não será cobrado apenas em direito constitucional. Ele será cobrado também em direitos humanos, ele vai ser cobrado em direito administrativo, processo civil, processo penal, direito penal. Já caiu até na prova de direito do trabalho, processo do trabalho. Então para pensar aqui comigo. O artigo 5º pode cair basicamente em qualquer disciplina da prova. E se você parar para pensar numa prova, vamos imaginar ali 80 questões, no mínimo 5 questões você acerta com base no artigo 5º da Constituição Federal. São muitos pontos favoráveis, muitos pontos positivos para você estudar o artigo 5º da Constituição. E analisando aqui comigo, vejam só, se você estuda realmente o artigo 5º da Constituição Federal, é a menor disciplina para você conseguir o máximo de pontos. Então acompanhe aqui comigo. São basicamente 80, mais ou menos 80 frases para você acertar 5 questões. Então a relação custo-benefício é favorável a você. Então a dica que eu sempre passo para os meus queridos alunos quando estão se preparando aqui para o exame da ordem é muito simples. Para pensar comigo. Antes de dormir, né, lógico, escove os dentes, faça as suas orações, mas antes de dormir, deixe a Constituição ali ao seu lado e leia 3 incisos, 5 incisos do artigo 5º. Quando chegar realmente a data da prova, você já terá lido umas 3 vezes, umas 4 vezes, 5 vezes o artigo 5º da Constituição Federal e você vai ter uma tranquilidade enorme para resolver a prova. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiz um concurso público
faz tempo já, faz tempo, mas eu tinha feito um concurso público e o programa não era muito extenso, mas focava demais no artigo 5º da Constituição. E eu, inclusive, fiz ficha de leitura para compreender bem o artigo 5º da Constituição. Eu fiz ficha de leitura tal, escrevendo à mão, depois a gente vai falar a respeito disso, é muito importante você escrever, fazer os seus próprios resumos. E quando chegou a data da prova, eu sabia muito bem, estava muito afiado no artigo 5º da Constituição. Então era um concurso para uma empresa pública e eu me preparei bem para esse concurso. Quando chegou no dia da prova, caiu muita questão sobre o artigo 5º. E eu tive sorte de passar nesse concurso e eu passei, inclusive, em primeiro lugar nesse concurso entre 1000 pessoas. E eu dedico essa minha vitória e uma diferença muito grande, inclusive, para o segundo colocado, porque eu estudei o artigo 5º da Constituição Federal muito bem. Então, essa é a primeira técnica, a primeira estratégia que você tem que saber para a sua prova. Bom, vamos analisar agora uma segunda técnica muito importante na realização da sua prova para o exame da ordem. Eu chamo normalmente essa técnica, essa estratégia, de fantasmas da mente cansada, arrependimento ineficaz. Então veja, você vai fazer a prova, principalmente ali a prova objetiva, 80 questões, você tem ali em torno de 4 horas para responder essas questões. E depois que você termina de responder as questões desta prova objetiva, nós temos naturalmente ali, faltando 1 hora para terminar a prova, nós temos ali a tendência de fazer uma revisão das nossas respostas. Cuidado! No final da prova, depois de você se dedicar 3 horas, 3 horas e meia, você está naturalmente com a mente cansada, a cabeça pesada. Isso é normal, você gastou muita energia para responder aquelas questões. Então você começa a encontrar fantasmas, começa a encontrar pelo em ovo. E você pode tomar uma atitude desastrosa, na verdade é um erro absurdo. Você pode tentar mudar uma alternativa que você marcou ali no final da prova. Como a sua mente está cansada, às vezes, e é o que acontece com muita frequência, você vai marcar daí uma alternativa errada. Então, lógico, veja, não estou dizendo que você não faça isso. Até para transmitir uma certa tranquilidade, tudo bem, faz uma revisão daquilo que você respondeu no final da prova. Agora, você só vai alterar realmente aquela alternativa se você verificar que você cometeu um erro terrível, um erro absurdo. Do contrário, deixa como está. Não mude. Porque, como eu disse, você já está com a cabeça cansada. Quando você estava animado ali para responder as questões na prova no início, é uma coisa. Agora, no final, modificar uma alternativa que você já marcou porque você entendia correta, sinceramente, não vale a pena. É o que acontece muitas vezes de um chamado arrependimento ineficaz. No fundo, não vale a pena. Vamos lá, terceira técnica. Essa técnica aqui também me chama muito a atenção e eu já testei várias vezes, produz um efeito psicológico muito interessante. Eu chamo essa técnica de teoria do domínio da matéria, abertura poderosa. Então veja só, quando você vai começar uma prova, e aqui nós estamos pensando num primeiro momento na prova preliminar, na prova objetiva do exame da ordem. Quando você vai começar uma prova, recomendo que você comece a responder as questões daquela disciplina que você gosta mais, que você domina mais. Talvez você já tenha feito um estágio na área, talvez você
por gostar da própria matéria, tenha estudado com mais afinco desde a época de faculdade. Então aqui é para ter uma abertura, para você começar de maneira muito firme, muito forte, muito confiante a prova. Isso produz um efeito psicológico muito importante, muito interessante. Não comece a prova pela disciplina, pelo tema que você tem maior dificuldade. No meu caso, por exemplo, seria processo penal. Eu não entendo de processo penal. Então veja, se você começa a resolver a prova pelo tema que você mais desconhece, pela matéria que você não tem uma familiaridade, isso pode inclusive te deixar abatido, pode te deixar nervoso e comprometer as matérias ou as questões que você gosta e domina e que já estudou com muita confiança. Então, repito, para você começar a prova de maneira confiante, de maneira animada, comece a prova com aqueles temas que você estudou mais, que você gosta mais, que você sente que se preparou melhor. Isso provoca, inclusive, um estado emocional favorável para você continuar conduzindo as outras questões na prova. Inclusive, acontece o seguinte, isso vai te transmitir uma tranquilidade maior e você consegue, até naquelas questões mais difíceis, mais complicadas, de temas que você talvez não tenha estudado com tanta profundidade, isso cria um efeito poderoso, uma tranquilidade tão grande que você talvez tenha uma clareza ali no teu espírito para acertar inclusive estas questões. Então essa é a teoria do domínio da matéria. Comece a prova, muito importante isso, inicie a prova pelo tema que você domina melhor, que você estudou com maior profundidade. Uma quarta técnica poderosa também diz respeito a uma proteção emocional, e diria até uma proteção psicológica na sua preparação. Isso é de vital importância para você conseguir um estímulo a longo prazo. Então veja, a primeira regra de proteção emocional, também poderia ser a primeira regra de proteção psicológica, é a seguinte: cuide de você assim como você cuidaria de um amigo que precisa de ajuda. Repetindo, cuide de você assim como você cuidaria de um amigo que precisa de ajuda. Na verdade, essa técnica para você se preparar para o exame da ordem serve também para você se preparar para qualquer desafio na sua vida. Pelo seguinte, vejam só, muitas vezes você vai estabelecer ali um planejamento dos seus estudos muito detalhado, muito minucioso e às vezes irreal, porque você não é uma máquina. Em tese, você pode até ali estabelecer, vou estudar 16 horas por dia. Então, no fundo, o dia inteiro você vai passar estudando. Só que as coisas não funcionam dessa maneira. Então, você tem que começar o seu estudo, tem que se preparar para isso, mas lógico, faz um planejamento e você, logicamente, não vai cumprir este planejamento, porque nós somos seres humanos. Mas não fique se punindo porque não conseguiu cumprir este planejamento. Cuide de você como você cuidaria de um amigo que precisa de ajuda. Como é que funciona essa ideia? Muito simples. Quando você está reunido com outras pessoas e alguém fala mal de um amigo seu, normalmente qual é a nossa reação? Não, pera um pouquinho. Né? O sujeito pode até ter cometido uma ação não muito correta, mas esse meu amigo já fez muita coisa boa nessa vida. Agora, quando você está sozinho e você comete um erro no planejamento dos seus estudos, normalmente dentro da sua cabeça você é muito duro consigo mesmo. Você começa a se criticar, começa a dizer que nada dá certo, nada funciona, tudo que você faz errado. Isso não é verdade. O problema é que dentro da sua cabeça não tem nenhum amigo para te proteger. Então veja,
seja um pouco, digamos assim, cuidadoso com você mesmo. Não cumpriu exatamente aquele planejamento que você estabeleceu do seu estudo? Tudo bem, você já estudou adequadamente algumas matérias. Você outros dias já se dedicou muito a esse tipo de estudo. Então, cuide de você assim como você cuidaria de um amigo que precisa de ajuda. Se naquele dia você não conseguiu dar o melhor de si, não tem problema. Vamos ter um novo dia para você se dedicar ainda mais. Continuando aqui na nossa análise, nessas técnicas poderosas para sua aprovação no exame da ordem, e de repente pode ser até para outros desafios que você vai encontrar ao longo da sua vida, pense no seguinte: qual é a característica mais comum em relação aos vencedores? Qual é a característica mais comum em relação às pessoas que passam no exame da ordem? Persistência. Você deve ser muito persistente naquilo que você realmente deseja. Eu acho muito interessante até quando nós temos aquela visão já do nosso escritório de advocacia instalado, pronto, preparado para receber ali com um bom café os nossos futuros clientes. Eles vão chegar a qualquer momento. Então você tendo essa visão daquilo que realmente você deseja, aquilo que realmente você quer, agora você deve ser persistente no seu estudo. Tudo bem, você vai fazer algumas provas, eventualmente pode até não passar no primeiro exame da ordem, mas a grande diferença que você faz em relação a todas as pessoas é ser persistente, porque você tem uma imagem clara daquele escritório de advocacia que te dá muito retorno pessoal e também retorno financeiro. Você tem uma satisfação muito grande naquela visão, naquela imagem, aquele belo escritório que você construiu na sua cabeça e agora você está lutando por isso. E eu acho muito interessante, tem um escritor chamado Marlon James, é um escritor jamaicano, que ele recebeu em 2015 o Man Booker Prize, é o maior prêmio da literatura inglesa no mundo. E o interessante deste escritor, Marlon James, é o seguinte: o primeiro romance que ele escreveu para publicação, esse primeiro romance foi recusado por 78 editoras. Imagine só você receber 78 nãos, 78 recusas do seu trabalho. Inclusive, daí teve uma última editora que aceitou a publicação do sujeito. Ele, inclusive, ele nem sabia mais aonde estava ali o original do que ele tinha escrito, teve que buscar num computador de um amigo dele para que a editora pudesse finalmente, uma editora aceitasse finalmente a publicação daquele livro. Então veja, é muito importante essa imagem positiva que você constrói daquilo que você deseja. Um advogado de sucesso, um advogado muito bem instalado, inclusive ali atendendo com dedicação, com conhecimento aos seus clientes. Então essa ideia da persistência não deu certo uma vez passar no exame da ordem, acontece com todo mundo. Eu vou ser sincero para vocês, né? Eu sou advogado da União, trabalho na Advocacia Geral da União, mas na época que eu estudava para concurso, eu reprovei em muitos concursos públicos, mas eu não parei por aí. Por quê? Porque falhar, fracasso, é etapa do processo de aprendizagem. Eu gosto, inclusive, muito de uma frase do Nelson Mandela. Ele diz: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Veja que imagem bonita. Então, fracasso, lembre-se, é etapa do processo de aprendizagem. Você pode muitas vezes ali cair, mas você irá se levantar. É aquela expressão que eu gosto muito, uma frase, uma citação que você encontra na cultura japonesa. Caia 7 vezes, levante 8 vezes.
Agora a gente vai ver uma técnica que normalmente eu chamo de prevendo o futuro. Como descobrir aquilo que você não sabe. Então veja, você vai fazer a prova e você está se preparando nos meses anteriores, nos anos anteriores. E uma dica que eu recomendo e na prática funciona muito bem é a seguinte: quando você está se preparando para uma prova, aqui no caso o exame da ordem, vale muito a pena você fazer as provas anteriores. Tudo bem, você estuda ali a doutrina, você estuda eventualmente jurisprudência, pode cair na prova, você sabe o direito positivo, a Constituição, as leis, mas por favor, uma parte importantíssima da sua preparação é você fazer as questões das provas anteriores. Não precisa recuar tanto, mais de 10 anos, mas faça as últimas provas com muita atenção. A imaginação do examinador não é tão grande assim. E ele, até para não correr tantos riscos, ele pode fazer algumas mudanças, mas eles vão cobrar temas que já caíram em provas anteriores. Ponha na cabeça isso. Mais de 90% da prova que você vai fazer, seja lá qual for, aqui é exame da ordem, mas pode ser até de concurso público. 90% das questões da prova já foram cobradas em outros exames. Por isso, aqui você tem a oportunidade de se testar para descobrir aquilo que você não sabe. Às vezes a gente pensa que tem o domínio da matéria, tem um conhecimento razoavelmente bom a respeito de um tema, e daí você vai responder as questões na prova e você acaba caindo do cavalo. Então veja, para você descobrir aquilo que você não sabe e é algo que tem ali como estratégia ajustar ali a sintonia fina do seu estudo, faça muitas questões anteriores. Faça toneladas de questões anteriores. Isso é muito importante. E eu dou um exemplo aqui muito prático. Eu fiz um concurso para procurador da Fazenda Nacional. E eu lembro, sexta-feira antes das provas do concurso, eu estava em casa sozinho, até os meus pais na época, eles raramente viajavam, mas tinham viajado naquela sexta-feira. Eu estava sozinho em casa e daí eu pensei, será que dá para estudar alguma coisa na véspera da prova? Particularmente eu disse para mim mesmo, dá para estudar um mundo na véspera da prova. Lógico, você não vai esquentar a cabeça com matéria nova, não é isso. Mas o que eu fiz nesse concurso para procurador da Fazenda Nacional? Eu peguei as 3 provas anteriores na sexta-feira, véspera do concurso. Fiquei ali deitado no sofá, até relaxando, ficava olhando aquelas questões, ficava assinalando. Veja, eram 100 questões para cada prova, eram 300 questões que eu estava ali estudando, analisando, vi um pouco de televisão até, mas voltava para estudar. Eu analisei ali folgado, sem muito esquentar a cabeça, 300 questões antes da prova. Quando eu fui fazer o concurso para procurador da Fazenda Nacional, eram 100 questões na prova preliminar, 100 questões na prova objetiva. Caíram 11 questões que eu tinha basicamente revisto na véspera da prova. 11%, daí até é fácil fazer essa análise, 11% daquilo que caiu na prova. E eu passei depois no concurso para procurador da Fazenda Nacional. Não fui depois tomar posse, porque eu já era advogado da União, já trabalhava na Advocacia Geral da União. Mas vejam só que importante, que interessante. Faça então aqui um depoimento pessoal de quem quer o bem de vocês, de quem quer que vocês também passem nesses desafios na área do direito, começando pelo exame da ordem. Façam muitas questões anteriores, antes da prova. Façam questões da prova na sua preparação, ao longo da sua preparação. Vocês vão ver que muitas questões parecidas vão ser cobradas de vocês. E
bom, meus amigos, finalmente aqui uma última técnica muito importante para você ficar cada vez mais próximo ali da sua aprovação. Como transformar anos em dias, meses em dias. Você mais próximo da sua aprovação. Então veja que interessante. Às vezes quando a gente imagina, eu vou fazer essa prova no exame da ordem, agora não tem previsão, tudo está muito confuso, eu vou fazer essa prova provavelmente daqui a uns 6 meses, daqui a uns 5 meses, daqui a 4 meses. Quando você fala assim, parece algo muito longe, algo muito distante, e você não tem o controle adequado para se preparar, para se planejar. Então veja, é muito importante, vale muito a pena você transformar aqueles anos, não vou dizer anos, mas aqueles meses que faltam para a prova em dias. Assim você tem um controle maior. Imagine, vamos imaginar aqui apenas a título de exemplo. Imagine que a prova do exame da ordem é daqui a 5 meses. Então veja, 5 meses parece, nossa, uma vida, parece que nunca vai chegar essa data. Agora, se você transformar, por exemplo, vamos fazer a conta aqui, 5 meses, vamos transformar em dias, dali 150 dias, o que acontece? Você começa a valorizar cada 24 horas da sua preparação, você consegue se planejar melhor. Inclusive, se ocorrer algum tipo de desvio, algum tipo de acontecimento, você tem as rédeas da sua vida, pelo menos em relação a esse tipo de controle. Então notem, quando você transforma anos, aqui no caso meses, em dias, você aproxima aquela data e faz com que você tenha um controle melhor do seu tempo, um controle melhor do seu estudo. Até normalmente eu recomendo para as pessoas que eu oriento uma agenda física. Minha vida melhorou muito depois que eu adotei uma agenda de papel, para não perder compromissos e para anotar as micrometas diárias que eu vou cumprindo, que eu vou realizando, e isso me dá uma satisfação enorme. Eu até comecei a fazer algumas agendas com o meu nome e eu dou para as pessoas que eu oriento, porque isso faz muito sentido. A pessoa consegue anotar a cada dia a sua evolução, consegue anotar a cada dia como está o seu planejamento. E isso dá uma sensação melhor de controle, de autonomia. E você, como eu disse, se aproxima cada vez mais da sua aprovação. Então vejam, meus amigos, eram essas as técnicas, as dicas, o carinho que eu preparei aqui. Nós do curso jurídico sempre cuidamos muito de entregar um bom material para vocês, algumas dicas que já foram testadas e comprovadas para que você esteja mais perto da sua aprovação no exame da ordem. Eu tenho certeza que vocês estão se dedicando, e a última dica, digamos assim, que eu passo para vocês é o seguinte: chegue de cabeça erguida para fazer o exame da ordem. A gente sempre tem aquela sensação de que a gente não estudou tudo aquilo que a gente planejou. A gente não venceu o programa. Relaxe. Ninguém estuda tudo aquilo que planeja. Ninguém consegue vencer o programa, mas passa assim mesmo. Essa que é a notícia boa. Tenho certeza que mesmo nessa época difícil, vocês estão dando o seu melhor, vocês estão estudando 1 minuto a mais a cada dia para aumentar aquele conteúdo dentro de você, e você vai chegar de cabeça erguida porque você está dando realmente o seu melhor. Eu até lembro, na época de faculdade, em outras situações, que a gente fazia até uma conotação, né? Um exemplo, uma metáfora. Só os leões permanecem na arena, os cristãos já foram devorados. Vocês são os leões que permanecem na arena. Nós vamos encontrar muitos amigos que desistiram no meio do caminho, mas vocês vão dar um bom exemplo para os seus amigos, indo até o final, chegando de cabeça erguida
e passando neste exame da ordem. Sucesso!